Pessoal, boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal aqui do presencial, boa noite, pessoal do online. Estamos começando hoje um curso que ele é um pouco diferente daquilo que eventualmente a gente fala ao longo aí da disciplina de Tecnologia de Informação, que é o curso de Técnicas de Estudos para Concurso Público. Então, assim, a intenção desse curso é permitir com que a gente ofereça uma gama de ferramentas, né, um conjunto de métodos, um conjunto de metodologias e abordagens que permitam com que o estudo ele busque uma otimização, né, permita com que eu consiga aumentar o meu grau de retenção, aumentar o meu nível de conhecimento acerca dos assuntos e eu comece a pensar sobre a ótica de concurso público, mas do ponto de vista mais profissional mesmo. Não é isso? Olha só, vamos começar a pensar da seguinte forma, né? Eu saio da minha casa e me proponho a enfrentar uma maratona chamada concurso público. Então, assim, se eu parto desse princípio de que é importante para mim, não é isso, fazer um curso para conseguir atingir um concurso público, então, assim, é mais importante ainda com que eu faça isso utilizando métodos, utilizando abordagem, utilizando estratégias e principalmente utilizando um plano que permita com que eu consiga atingir o meu objetivo, que é a tão sonhada aprovação ao longo desse todo, né, desse processo aí de estudo. Então, para isso aí, é importante com que a gente entenda, né, principalmente como é que, olha só, o que é necessário para um processo de aprendizado? Quais são os passos que permitam com que eu consiga, de fato, aprender um determinado conteúdo? Já pararam para pensar nisso aí? O que é necessário? O que eu preciso fazer para que eu consiga aprender uma determinada matéria? Não é isso? O que é preciso fazer para que eu não passe pela tão famosa curva do esquecimento? Então, assim, muitas vezes eu entendo bem uma disciplina hoje, né? Vou lá e consigo resolver uma quantidade satisfatória de questões de concurso público, né? Sinto bem, né, com aquele conteúdo, mas daqui a 2 meses, né, eu passo pelo mesmo cenário e acabo baixando demais ali o meu rendimento, porque eu passo pelo processo natural de curva do esquecimento. A gente vai falar sobre isso tudo aí. É um estudo até antigo, né, de um alemão de 1885, onde ele compreendeu que, ao longo do tempo, a gente vai esquecendo aquele conteúdo se a gente não reativar isso aí ao longo do processo. Então, vamos falar em algo chamado ciclos de revisões, e esse ciclo de revisões permite com que a gente consiga superar, não é isso? A tão famosa curva do esquecimento. Né? Então, olha só, pessoal, na primeira parte, né, esse curso foi dividido em 2 partes. Então, na parte de hoje é mais um bate-papo para a gente compreender como é que o cérebro funciona, né, o que é a curva de esquecimento, o que eu tenho que saber para aumentar o meu aprendizado, o que é necessário para otimizar isso aí, o funcionamento da minha memória, né? Como é que funciona a minha memória? Qual a diferença entre memorizar e entre decorar? Né? O que é necessário para que eu consiga preparar um bom ambiente de estudo? Né? Olha, a luz ela tem importância no meu aprendizado? Né? Cronômetro? Como evitar as distrações? Né? Qual a característica que eu tenho como pessoa? Por exemplo, eu sou uma pessoa cuja característica é mais voltada para a parte visual, né? Ou eu me sinto melhor com técnicas mais auditivas? Ou, né, eu posso ser uma pessoa sinestésica. Então, a gente vai conversar ao longo de toda a aula hoje para a gente entender justamente isso. Né? Primeiro, procurar se conhecer. Né? Olha, o que é legal para que eu consiga melhorar a minha retenção de conhecimento. Hoje em dia está muito em voga o chamado mapa mental, não é isso? Então, assim, o mapa mental ele é uma das técnicas mais difundidas no que toca aí a retenção e ciclos de revisão de estudo. Mas olha só, eu vou contar uma coisa interessante. O mapa mental ele é muito bom para um conjunto de pessoas que conseguem entender a eficácia dessa técnica de estudo chamado mapa mentais. Para muitas, né, a exemplo de eu mesmo, né, o mapa mental para mim não é a melhor abordagem. Então existem coisas para mim que é muito melhor para reter o conhecimento do que o tal dos mapas mentais. Vamos falar sobre algo que é conhecido como fichas de estudo. Né? Para mim, a ficha de estudo ela tem um significado muito mais abrangente do que o mapa mental. Assim, características minhas. O legal desse curso é o seguinte, que a gente vai passar por várias técnicas e várias abordagens e vocês vão compreender ao longo das técnicas e tentar encaixar aquilo que melhor se adequa à minha natureza, à minha personalidade, ao meu tempo de estudo.
né? Como é que é a minha vida, né? Quais são os tempos que eu tenho ao longo do dia que permitam com que eu consiga aproveitar esse tempo de forma satisfatória e faça um estudo de forma mais profissional. Então, assim, a ideia do curso de hoje é permitir com que você entenda que existem metodologias e essas metodologias te condicionam a ter um desempenho muito mais satisfatório do que você simplesmente estudar sem técnicas. Então, a ideia é identificar essas técnicas e, principalmente, verificar, né, na prática se essa técnica permite com que aumente o meu desempenho, né? Então vamos lá, né? Sem muita enrolação, né? Vamos começar a falar sobre algo que é mais ou menos o seguinte, né? No nosso bate-papo hoje acerca de técnicas de estudos para concurso público. Olha, quais são os 4 passos fundamentais para eu aprender? Não é isso? Olha, eu consigo passar em um concurso público sem aprender? Pô, de forma alguma. A gente vai ver o seguinte, né? Que muitas vezes o cara pode utilizar a técnica do tal do decoreba, não é isso? Mas assim, utilizando só e somente a técnica do decoreba, isso permite com que eu consiga ser aprovado em um concurso público? A gente vai ver que não, né? E por questões até fisiológicas, a gente vai entender que existe uma parte do cérebro que ela retém essa memória de curto prazo, essa memória do decoreba. Então o decoreba, ele pode ser útil, mas normalmente é armazenado dentro do nosso cérebro em uma área cuja duração é muito curta. Ou seja, eu consigo, por exemplo, na véspera de uma prova, pegar um determinado conteúdo e decorar. No outro dia, eu até posso obter determinado sucesso se esse conteúdo vier a cair. No entanto, um dia depois da prova, o que acontece? Isso, a minha memória ela já elimina aquilo ali. E a gente vai começar a entender, poxa, então assim, significa que o meu cérebro é dividido em diversas partes diferentes e cada uma das partes armazena de forma diferente determinado conteúdo? Sim. A gente vai conhecer isso aí, o funcionamento do cérebro, e utilizar o funcionamento do cérebro de forma que permita com que favoreça a minha preparação para o concurso público. Mas olha só, para eu conseguir aprender, né, esse aprender, é necessário que eu passe por 4 etapas. Não é isso? E o que significa o seguinte, pular uma etapa significa o quê? Do ponto de vista de aprendizado. Um aprendizado de forma ineficaz. Ou, né, o não aprendizado, a falsa percepção de aprendizado. Então, assim, já se depararam, né, assim, quem nunca passou por isso, né, você pegar um livro, começar a ler o livro, né, você está utilizando ali uma técnica de estudo mais visual que a leitura, né, e chega um determinado momento que você fala assim, ó, eu não sei nem onde é que eu estou. Não é isso? Caramba, eu estou lendo isso aqui há 2 horas, mas não faço a mínima ideia do que... Se me perguntar assim, ó, o que é que eu estou lendo, eu não faço a mínima ideia do que eu estou estudando. Olha, significa que você não está passando pelos 4 passos necessários para que você aprenda. Então, você não está passando pelos passos fundamentais. Mas quais são esses passos fundamentais que permitem com que eu consiga obter um aprendizado? Olha só, para aprender de uma forma cientificamente comprovada, eu tenho que passar pelas seguintes etapas, que são... Vamos lá, eu preciso entender aquilo que está sendo apresentado. Então, a primeira parte é entender. E olha só, é interessante que a gente compreenda que o entender não significa dominar um conteúdo. Então, assim, eu tenho que, pelo menos, aquilo que está sendo tratado como disciplina de uma matéria, ela tem que ficar, pelo menos, assim, lógico do ponto de vista de clareza. Não significa que eu tenho um domínio daquilo, mas significa que, olha, eu entendi, porém, ainda é necessário fazer revisões para permitir com que eu memorize aquilo ali. Mas pelo menos eu entendi. Não é isso? Porque se você não entender um determinado conteúdo, significa o seguinte, ó, você nunca vai conseguir aprender esse conteúdo. Então, assim, a primeira parte é entender. Aí o cara fala, Rômulo, tá, até então eu já sabia. Não é isso? Poxa, eu sei que para eu conseguir aprender, eu tenho que entender. Né? Então, isso aqui serve para quê? Isso serve para o seguinte, ó, ao longo da preparação de um concurso, você vai se deparar com fases que é necessário você criar marcações, principalmente para os tópicos que você não consiga entender. Então, assim, eu estou assistindo uma aula de história, por exemplo, em uma determinada parte do curso de história, o cara falou algo cuja... um conjunto de raciocínios lógicos relacionados àquele tema do ponto de vista cognitivo não permita com que eu tenha compreensão nenhuma acerca do assunto. Né? É o tipo assim, ó, o cara está falando em grego. Né? O cara falou, mas eu não entendi
absolutamente nada. Então, para esse conteúdo é necessário fazer a seguinte marcação. Isso, eu vou lá e marco aquilo ali, né? Tem gente que coloca cruz, tem gente que coloca seta, tem gente que coloca, circula aquele conteúdo, etc e tal. Não é isso? Mas é importante que eu identifique, não é isso? Ao longo da preparação de uma disciplina que eu não consegui entender um tópico. E se eu sei que eu não consegui entender, significa o quê? Não é isso? Eu vou memorizar isso aí? Eu consigo aplicar esse algo que eu não consegui entender? Não. Lógico, não existem circunstâncias que permitam que eu consiga aprender. Então, se eu não entender o conteúdo, jamais eu consigo aprender. Eu posso até decorar, não é isso? Então, eu posso até decorar. Então, assim, né, já passaram por aquela situação em que você olha para um conteúdo e fala assim, ó, isso não consegue entrar na minha cabeça? Né? Isso significa o quê? Entendeu? Falta, né, explicações, falta exemplificações, falta pesquisa que permita com que você, de fato, consiga entender o conteúdo. Então, se você não vai aprender isso, o máximo você vai decorar. E assim, eu já falo de antemão, a gente vai falar na frente sobre isso, a área do cérebro que decora é uma área que ela é muito pequena. É isso. Então, assim, eu não consigo decorar tudo, eu consigo decorar pouca coisa. É isso. Então, passo 1, eu preciso entender. Né? No momento que eu entendo, né, isso não significa que eu tenho domínio sobre o assunto. Entender não significa ter domínio. Então, muitas vezes o cara fala um determinado conteúdo e você, eu entendi, mas não domino. Vamos lá. A partir daí eu começo a o quê? A selecionar. Não é isso? Se há um erro gravíssimo no aluno, né, esse erro ele acontece na seleção de um determinado conteúdo. Então, assim, é interessante quando o aluno começa a estudar, que ele começa a comprar diversos livros, ele começa a comprar diversos cursos, ele fica com um rol gigante de material. Não é isso? Aí, às vezes, o cara, né, teve um aluno, um tempo atrás, que falou, professor, eu entrei no site que o cara tem 10.000 horas aula gravadas. Pô, não é legal? Eu falei, não. Ué, mas como assim, professor? Como que não é legal? Eu falei, olha, você não vai ter tempo de você ver 10.000 horas de aula. Né? Para você conseguir visualizar isso aí, você pode até conseguir ser aprovado. Mas quando que será a sua aprovação? Aí ele começou a entender que é o seguinte, olha, não basta eu ter um rol imenso de informações, basta eu ter as informações que são necessárias para que eu consiga obter a aprovação em um concurso. Então, assim, você tem que passar por esse algo chamado selecionar a informação importante. Não é isso? Ó? Se você quer, assim, de uma forma muito clara, derrubar um concorrente, fale para ele que é importante ler o livro do começo ao fim. Olha, pô, pode ler o livro do começo ao fim que tu vai passar. Quando que tu vai passar? Então, assim, muitas vezes, não é isso? Ó, o aluno, quando ele começa a entender que é necessário ele aprender, uma das primeiras perguntas que ele fala é o seguinte, professor, e eu me amarro quando fala isso, dessa disciplina, não é isso? Ó, o que é importante saber? Significa que ele está fazendo o quê? Um processo de seleção. O que é importante saber isso aí? Olha, é importante saber esse assunto, esse e esse. Então, ele já começa a compreender que, olha, para eu conseguir aprender de forma assim, eu tenho que passar pela fase de selecionar o conteúdo necessário. Então, olha só, né? Eu entendi e depois eu fiz uma seleção. A partir do momento que eu entendo e eu começo a selecionar aquilo que de fato é importante para que eu consiga passar em um concurso público, aí eu vou para a terceira etapa do aprendizado, que é a parte da memorização. Então, assim, de uma forma muito clara, você pode marcar isso aí. Ó. O aluno aprovado em um concurso público é o aluno que tem o melhor nível de memorização. Não é isso? O aluno que tem a memorização, né? Porque ele passou pela fase do entendimento, ele passou pela fase da seleção e ele começou o seguinte, a reduzir a sua curva de esquecimento ou aumentar a sua curva de retenção, fazendo um processo de memorização. E a memorização ela acontece de uma forma muito clara de duas maneiras. Né? Eu consigo memorizar algo, não é isso? Se eu passo por uma determinada emoção. Então, assim, se você passa por emoção, não é isso? A emoção, ela te conduz a você memorizar alguma coisa, né? Assim, vamos começar a exemplificar, né? Por exemplo, eu começo a aprender a andar de bicicleta, de repente eu caio da bicicleta. Então, o fato de ter caído da bicicleta e ter gerado a dor, né? Aquela emoção da dor,
né? Isso vai marcar e vai fazer com que eu consiga reter uma informação durante um período de muito tempo. Então, assim, né, emoções relacionadas a alegrias e emoções relacionadas à tristeza faz com que você memorize de uma forma muito mais eficiente, né? Muitas vezes o cara fala o seguinte, o cara tem um trauma em determinadas coisas, significa que ele passou por um processo emotivo. Agora, sim, em uma atividade de aprendizado, assim, é quase que impossível, e é impossível você a todo momento passar por emoções. O professor, às vezes, ele conta uma piada, ele fala uma coisa que é interessante do ponto de vista de curiosidade, e aquele desperta em você uma emoção. Isso aí favorece com que você aumente a sua memorização. Mas assim, Rômulo, e se eu não conseguir ter emoção? Como que eu consigo memorizar? De uma forma comprovada é através da exaustiva repetição. Então a repetição, o exercício de repetir, faz com que você consiga memorizar. Então assim, a gente vai entender que é necessário, ao longo de uma preparação, eu, vez ou outra, fazer o quê? Repetir aquela matéria que já passou. Senão, eu não consigo memorizar. E se eu não memorizo, eu não consigo aprender. E sem o aprendizado, eu não consigo, de fato, superar as questões de concurso. Legal? E no final tem o quê? Olha, para melhorar o aprendizado, para que você aumente algo chamado de retenção. A gente vai falar daqui a pouco algo chamado consolidação. Entendeu? Consolidação é o nirvana para o cara que estuda concurso público. Vocês vão começar a adquirir determinados termos. Assim, a disciplina de banco de dados, para mim, é uma disciplina que eu estou consolidado. E o que é que significa isso? Eu já passei pelo processo de entendimento, eu já passei pelo processo de seleção, eu já sei aquilo que cai. Eu já sei que em um concurso público para a EX, determinados conteúdos são importantes e outros não. Eu já selecionei aquilo ali. Eu já consegui memorizar. Eu apliquei aquilo que eu consegui memorizar na prática. Então, é um estudo que ele está o quê para mim? Consolidado. Pode vir as questões de concurso que eu acerto uma quantidade satisfatória para superar uma banca. Eu estou consolidado naquilo. Isso é bom quando eu compreendo isso. Isso é mal para o aluno, porque o aluno ele tende a estudar mais o quê? Aquilo que ele mais gosta. A gente estuda aquilo que a gente mais gosta. Isso é legal para a vida, mas para concurso público, o mais importante é que eu estude mais aquilo que eu tenho mais deficiência. Então, assim, aquilo que eu tenho mais deficiência é aquilo que eu tenho que mais estudar, porque aquilo que é necessário para eu conseguir obter a minha consolidação. Eu tenho que consolidar o conteúdo em áreas as quais eu não gosto. Não é isso? Isso é uma coisa tão importante quando eu entendo isso aí, que eu começo a identificar o seguinte, existe períodos dos dias onde eu me sinto melhor para estudar? Existe período do dia? Existe. Então, assim, isso muda de pessoa para pessoa. Legal. Vamos lá. Existem pessoas que ela acorda, não é isso? E durante o início da manhã é o melhor período para estudar. Eu acabo de acordar, eu estou descansado, a pampa. Então, assim, eu pego lá o livro, começo a estudar. Cara, é incrível, cara. 1 hora e meia de estudo parece um dia inteiro de estudo. Porque aquele momento é o seu melhor momento para o estudo. Legal? Romulo, estudar à noite não dá, cara. Estudar à noite dá sono, não é isso? Eu não consigo me concentrar, eu não consigo, enfim, eu tenho distrações, não é isso? Dá cansado, porque eu já venho do trabalho cansado, etc. e tal. Não é isso? E você entender qual o melhor período para que você consiga estudar, vai te condicionar a escolher que disciplina você vai estudar em determinado período. Vamos lá. Qual a disciplina que eu vou estudar no período onde eu me sinto melhor para estudo? A disciplina mais difícil. Então, assim, olha, se eu tenho grande deficiência em rede de computadores e eu gosto bastante de estudar de manhã, eu vou estudar rede de computadores quando? De manhã. Não é isso? E quando eu chegar cansado do trabalho, eu vou estudar aquilo que eu gosto mais, que é o quê? Banco de dados. Você vai ver que assim, é incrível, não é isso? Que o seu rendimento ele vai ser brutal quando você adota, não é isso? A técnica de selecionar a disciplina mais difícil sempre no melhor momento seu de estudo. Legal? É incrível. Não é isso? Porque assim, se você tem dificuldade numa disciplina e você seleciona o pior momento, o que é que vai acontecer? O teu rendimento é praticamente nulo. Então, assim, é só esforço perdido. Legal? Aplicar, Aplicar é importante para que a gente consiga reter,
para que a gente consiga obter algo chamado consolidação do aprendizado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Entender, não é isso? Não devemos memorizar o que não entendemos. Olha só, e eu tenho um exemplo claro sobre isso aí, não é isso? Vamos lá, por exemplo, né? Eu quando comecei a aprender a dirigir, né? Eu levei um tempo para ter a carteira, né? Na época lá você aprendia, muito novo, né? E às vezes levava um tempo até para você ter alguns falam carta, né? Outros falam carteira de habilitação, etc. e tal. Então, assim, ao longo do meu aprendizado, né? Eu sou daquela geração que aprendi a dirigir com os pais, com os tios, né? Em que o garoto, quando completava 15, 16 anos, assim, era como se fosse, não é isso? Uma alegria para a família, né, com que ele aprendesse a dirigir. Então, comecei a aprender a dirigir com o pai, com o tio, etc. e tal. E, assim, eu já tinha, assim, até uma certa destreza no que toca, assim, a dirigir carro, etc. e tal. Aí, daí o seguinte, ele chegou ali a idade de 18 anos, eu fui para a autoescola. Aí eu comecei a aprender, de fato, da forma como deveria aprender para tirar uma carteira de habilitação. E, para minha surpresa, no primeiro exame, o que aconteceu? Reprovado. É isso. Aí o cara pergunta, como? Pô, como um cara que já sabia dirigir, o cara foi reprovado. E tinha amigo meu que nunca tinha pego um carro e começou a aprender junto comigo e ele passou no primeiro exame. Por um motivo claro. Porque é o seguinte, olha, eu memorizei, não é isso, aquilo que eu não conseguia entender. Então, assim, eu aprendi da forma errada. Ou seja, eu criei uma série de vícios as quais o meu amigo, ele não criou no momento que ele aprendeu. Né? Então, assim, a forma de aprender certa faz com que você evite criar uma série de vícios. Então, assim, eu não devo memorizar aquilo que eu não consegui entender bem. Não é isso? Então, assim, a compreensão da coisa é o primeiro passo para um aprendizado. Então, assim, nesse processo eu tive que fazer o quê? Desconstruir um aprendizado. Então, eu tive que, olha, a partir de agora, né, você desconstrói aquilo para que você agora aprenda da forma necessária para que você consiga tirar uma habilitação. Lembro que na época foi frustrante a pampa, né? O pessoal, todo mundo aguardando ali o resultado da habilitação com a certeza de que eu ia, né, chegar com a carta em casa e frustração, né? Mas deu o seguinte, né? Vamos falar sobre isso aí também ao longo desse curso, né? Motivação, o objetivo, né? Eu queria bastante aquilo ali, então eu reaprendi e consegui superar minhas limitações. Então, assim, não dever memorizar aquilo que eu não entendo. Se eu não entendo, não tenta memorizar, porque no máximo você vai fazer o quê? Decorar. E o que acontece com o cara que decora? Memória de curta duração, né? E a memória de curta duração, comprovadamente, ela tem 24 horas de duração. Né? O que vai acontecer? Tu vai ficar estudando todo dia? Não vai, para alimentar a tua memória de curta duração? Não faz sentido algum, né? Você vai esquecer, vai chegar na prova, vai dar aquele branco, porque você não aprendeu da forma certa. Tranquilo? Então, assim, entender. Primeiro passo. Ah, professor, se eu não entendi, pergunta ao professor. Mas se eu continuar não entendendo, pergunta ao professor. Né? Posta a tua dúvida no fórum, faz pesquisa, mas é o seguinte, ó, só passa para a próxima fase se você, pelo menos, entender. Enquanto não entender, a marcação sobre aquela disciplina vai estar lá marcadinho. Não consegui ainda entender. Né? Não entendi. Bate até você ter pelo menos um entendimento, né, sobre um determinado tópico. Olha só, selecionar. Selecionar o que é o quê? Essencial. Né? Isso aqui é interessante, seguinte, porque tem várias histórias sobre isso. Né? Por exemplo, eu vou contar uma história da própria, da antiga ESAEX, quando eu fiz, né? Hoje em dia é SFSEX. Então, assim, ao longo da preparação, tem lá também um conjunto de disciplinas que a gente estuda para conseguir, ao final do ano, obter um grau, e a partir daí você é classificado, né? E você tem a possibilidade de escolher um bom local ou não, e por aí vai. Né? E tinha amigo meu que era o seguinte, era incrível como o cara sabia, assim, ele sabia tudo aquilo que não ia cair na prova. Tudo que não ia cair, o cara dominava, cara. Então, assim, todas as exceções, as notas de rodapé, tudo aquilo que ninguém sabia, a gente começava a fazer roda de discussão, aí o cara começava a falar. E dava a impressão para mim o seguinte, caramba, eu nem estudei. Porque tudo aquilo que esse cara está falando, eu não faço a mínima ideia. Mas, assim, o lance é o seguinte, que ele não selecionava aquilo que era essencial, né? E chegava na prova, o que acontecia? Aí dava aquela falsa impressão, né? O cara terrorista, né? Caraca, meu, eu estou desesperado que esse cara sabe tudo e eu não. Não é isso? Mas lá, como tem um estudo direcionado,
não é isso? E você dirige ali o seu estudo levando em consideração uma série de metas que você tem que atingir, acaba com que esse cara não selecionava aquilo que era essencial, né? E assim, eu não vou falar da história desse cara, mas assim, acabou o ano, ele não ficou bem classificado, acabou indo para um local onde ele não queria, né? Por incrível que possa parecer, esse cara se adaptou a esse local onde ele não queria, né? E até hoje em dia ele vive lá, não quer sair mais, etc e tal. Enfim, né? A vida foi, né, abençoada com ele, mas ele não silenciou o que era essencial. Isso aqui acontece demais com o aluno que ele está iniciando a sua preparação. Aí ele vem assim e fala, olha, Rom, eu estou estudando direito constitucional, estou estudando, por exemplo, geografia, eu estou estudando história. Aí o cara me traz aqui 4, 5, 6 livros diferentes de história. Primeiro, você vai conseguir estudar tudo isso? A resposta é um grande o quê? Não, você vai só, no máximo você vai fazer malhar, né, carregar aquilo ali, né, você vai fazer musculação. Mas você não vai ter tempo hábil para conseguir estudar tudo aquilo. Você não tem, não é só você e nem ninguém vai conseguir ler todo esse conteúdo. Então, se saiba de uma forma clara. Né, você pega, por exemplo, o livro lá do Forozan de Redes, você pega o livro do Tannenbaum, né, de organização e arquitetura de computadores. Você e nem ninguém vai conseguir ler aquilo ali tudo. Logo, né, você já sabe, eu não vou conseguir tudo. Então, vou ter que fazer o quê? Selecionar. Selecionar aquilo que é importante, selecionar aquilo que costuma cair em prova. Não é isso? Eu vou selecionar, eu vou fazer um filtro, né, daquilo que é importante. Né? Daquilo que é importante. Filtro, né, selecionar o que é essencial. Isso aí já tem uma divisão muito grande daqueles que fazem concurso público, daqueles que não fazem. Porque o cara que está em casa, vamos lá, qual que é o referencial dele para identificar o que é importante? Qual que é o referencial? Ele começa a estudar, né? Pega lá o livro lá bonitinho, comprou o livro novinho, legal, começa a estudar o livro. O que é que vai dizer para ele que o capítulo 1 é mais importante que o 2? E o 3 é mais importante que um outro capítulo? O que é que vai dizer isso para ele? Não, ele não tem referencial. Então, assim, estar em um concurso público, não é isso? Já te dá algo a mais do que o cara está em casa, de que você vai virar o professor e vai falar o seguinte, professor, o que é essencial? E compete ao professor te falar o que é essencial. Né? Dessa disciplina, Rômulo, da disciplina, sei lá, não é isso? Da disciplina de Linux. Né? O que é essencial saber sobre, né, gerenciamento de memória? Eu vou te explicar o que é essencial. Olha, as provas costumam cobrar isso, isso, isso aqui. Né? E você começa a fazer a seleção do que é importante. Legal? Selecionar o que é fundamental. Isso faz toda a diferença, não é isso? Para uma boa preparação. Vamos lá, a partir daí eu começo a fazer o quê? O processo de memorização. E vamos falar muito sobre isso. Memorizar os dados e informações com lógica. Né? Memorizar significa o seguinte, você, a partir do momento que você entendeu, você começa a criar ciclos para fazer com que aquele conteúdo ele fique armazenado. Então, assim, o nome já diz, memorizar, né? Ele vai estar guardado numa área em que é uma área de longa duração. E vê que coisa interessante, né? O cérebro se parece, né? O pessoal de TI fica fácil de entender, né? Se eventualmente alguém que não for de TI que vê esse curso, né? Mas assim, o cérebro ele possui duas áreas muito parecidas com o que é o computador, né? Existe uma área para memórias de curta duração e tem uma área de memória de mais longa duração. Legal. Então assim como o computador, o que acontece quando a energia ela é desligada? Então, a minha área, minha memória de trabalho, né, eu perco toda e qualquer informação ali presente, né, chamado memórias voláteis nisso. Cessou o fornecimento de energia, a informação ali contida ela é apagada. Legal, vê que coisa curiosa. Né? E com o ser humano, ele acontece algo muito parecido. Né? O que acontece quando eu durmo? A minha memória de trabalho vai para onde? Ela é apagada. Não é isso? Rômulo, quer dizer que assim, se eu dormir eu esqueço? A resposta é o quê? Sim, se eu dormir, eu esqueço. Né? Então, para isso é necessário você conduzir, gravar, né, a informação importante na sua área de longa duração. E isso exige um processo. Né? Não vai ser na única vez. Guardar na área de longa duração exige um processo, exige repetições, exige um tempo maior do que você guardar na sua memória de curta duração. Então, a gente vai entender isso aí para permitir com que o seguinte, olha, lá no meu, né, no meu HD cerebral, eu vou guardar as informações que é importante para que eu consiga superar uma questão de concurso. E o nome que se dá isso aí chama-se o quê? Memorizar. Então, você só consegue aprender se você memorizar.
Tá tranquilo? Vamos lá, pessoal. E aplicar, né? A aplicação do conhecimento, ele permite o seguinte, ó, aumentar a sua retenção. Não é isso? Olha, reter o conhecimento é importante? Por que é importante? Se eu já entendi. Por que é importante reter o conhecimento se eu já entendi? Isso aí. Porque ao longo do tempo eu vou esquecendo. Então a tendência do ser humano é o quê? Ao longo do tempo eu ir esquecendo. Então, abordagens de aplicação do conhecimento faz com que, não é isso, eu aumente o grau de retenção do conhecimento. Então, assim, pode parecer até brincadeira, mas às vezes eu lembro, por exemplo, na época do meu vestibular, um professor ele cantava uma musiquinha, não é isso? Ele cantava uma música, não é isso? Aí naquela música ali a gente fazia meio que uma aplicação daquele conhecimento. Isso aí permitia com que eu, né, tivesse um grau de retenção extremamente grande. Né? Hoje em dia eu ainda lembro determinadas coisas porque eu apliquei. Não é isso? Isso é muito comum, por exemplo, quando você faz um curso de especialização, por exemplo. Né? Aí passa um tempo, se você não aplicar, o que acontece? Não lembro mais absolutamente nada, né? Por exemplo, né, eu fiz um curso de especialização, na época, em 2004, mais ou menos, em criptografia e segurança de redes de computadores, e passei um tempão sem aplicar. O que aconteceu? Esqueci tudo, cara. Não é isso? Caraca, esqueci, não é isso? Não apliquei, esqueci. Então a minha curva de esquecimento foi lá para baixo, eu acabei esquecendo, né? Mesmo, aí levou um tempo para fazer o processo de quê? Reler, entender, memorizar, aplicar para salvar lá no meu HD, uma área, né, aquele conhecimento para que eu conseguisse voltar a aprender. Então, aplicar o conhecimento permite com que você aumente o grau de retenção. Rômulo, quais são as técnicas necessárias para eu aplicar isso aí? Uma que eu falo direto, assim, olha, que o aluno peca, né, demais, numa preparação de concurso público, é o aluno que estuda muito teoria e não faz o quê? Exercício. Eu pergunto assim, quantas questões você fez sobre essa disciplina? Aí o cara fala assim, professor, eu fiz aquelas que estavam na aula. O que é que significa? Como é que vai atuar a tua retenção sobre isso aí? O que vai acontecer daqui a 2 meses? Você vai esquecer esse conteúdo, porque você não aplicou esse conhecimento. Tranquilo? Olha lá. As pessoas, de uma forma geral, a gente vai falar agora em algo chamado seguinte, ó, canais de comunicação. Né? Olha, canais de comunicação ele permite o seguinte, ó, compreender a forma pela qual determinadas pessoas funcionam. Não é isso? Existe uma série de questionários, né? Eu ia até trazer um questionário para aplicar, para que os alunos compreendessem mais se eu sou uma pessoa mais voltada ao visual, se eu sou uma pessoa mais auditiva, ou se eu sou uma pessoa mais sinestésica. Mas assim, independente de você entender o que é que você é importante você pensar o seguinte, olha, independente se eu tender mais para o campo visual, eu posso entender que eu posso utilizar técnicas visuais para aumentar o meu aprendizado, ao mesmo tempo em que nada impede que eu utilize técnicas auditivas e também que eu utilize técnicas sinestésicas. Então, eu posso utilizar isso aí. Então, pessoas cujas características são mais visuais, elas são pessoas que precisam ver para tomar decisões. Isso. Então, assim, eu consigo entender melhor através da minha visão. Isso. Então, são aquelas pessoas que, inevitavelmente, são as primeiras as que sentam na frente. Né? Ela tem que estar muito próximo, ela tem que ver, né, para que ela consiga captar aquilo ali. Isso. Já pessoas auditivas são pessoas onde a sua compreensão ela se dá mais pela fala. Não é isso? Vamos lá. Quem nunca estudou e ao mesmo tempo leu, né? Você está lendo conteúdo e ao mesmo tempo você faz o quê? Você lê alto nisso, significa o quê? Olha, eu estou lendo, olha, quando eu leio, muitas vezes eu não entendo, mas quando eu estou lendo aquilo ali e estou falando para mim mesmo, o que acontece? Eu consigo compreender mais. Ouvir minha voz faz com que eu consiga compreender mais. Então, assim, você está utilizando uma técnica auditiva para aumentar o seu aprendizado. Então, você está combinando o visual com o auditivo. E muitas vezes tem pessoas que são sinestésicas, né? São pessoas que não adianta, cara. Olha, não adianta, eu tenho que visualizar na minha mente, eu tenho que praticar aquilo ali, senão eu não consigo entender, cara. Eu começo a falar sobre um determinado assunto, então eu tenho que manipular, eu tenho que abrir para ver como é que funciona. Se eu não fizer algo que combine um conjunto de outros sentidos nisso,
eu não consigo ter uma compreensão maior sobre o assunto. Então eu preciso praticar, eu preciso sentir. Né? São pessoas que têm assim, a sensibilidade mais aflorada, né? São pessoas de característica mais sinestésica. E a pergunta que eu faço é a seguinte, ó, nós somos mais o quê? Depende de cada um. Mas, assim, independente do que você seja, é importante você entender o seguinte, ó, que nada impede com que eu aplique um determinado método em uma disciplina que melhor me favorece. Olha, estudar a história do Brasil é algo que eu consigo melhorar através de técnicas auditivas. Não é isso? Ou de técnicas visuais. Pô, eu consigo compreender muito quando o cara vai lá e conta a história. Né? Abre lá no YouTube, lá tem uma história contando, eu estou vendo aquilo ali, pô, o meu grau de compreensão vai ficar gigante naquilo. Mas tem outras disciplinas que não adianta, cara. Eu só consigo estudar mais através de outras abordagens. Então, você entender isso aí faz com que você consiga tirar proveito, não é isso? De determinada disciplina, utilizando determinadas abordagens, seja visual, seja auditiva e seja sinestésica. Né? Aí eu pergunto, qual o seu canal de comunicação mais preferido? Olha, eu prefiro mais determinado canal, mas independente daquilo que eu prefiro, eu consigo tirar proveito de todos eles. Então, assim, vamos começar a explicar algumas características, levando em consideração pessoas que tendem mais ao lado visual, ao lado auditivo ou ao lado sinestésico. Então, vê que coisa curiosa, né? Agora você vai começar a se encaixar nisso aqui, né? Pessoas cuja característica é mais visual. Isso, olha só. Procure entender e fazer um exercício se você se encaixa, ao menos em parte, com essas características. Vamos lá, por exemplo, né? Quem é que se sente bem, por exemplo, colocando uma música clássica de fundo ao estudar? Tem pessoas que, não, Rômulo, colocar uma música de fundo, pô, me relaxa, cara, e eu consigo aumentar, né, a minha concentração. Para mim, eu não consigo, me dá distração. Então, isso aí vai de pessoa para pessoa, cara. Então, para mim estudar, eu tenho que estar num nível de silêncio absurdo. Pessoas sinestésicas, se tiver em silêncio, o que acontece? Elas são pessoas inquietas, cara. O silêncio incomoda ela. Então ela tem que ter o agito, tem que ter... Assim, eu já tive amigo que ele estudava assim, ó, pô, um sonzão alto, nas alturas, e o cara ali, ó, concentradão, o mundo caindo, e o cara concentrado, cara. E eu perguntava, cara, como é que tu estuda assim, cara? Ele, não sei, cara, esse barulho faz com que eu consiga me concentrar melhor. Então é a característica do cara. Então, assim, nada de problema visual afeta a concentração dele. Às vezes o cara é puramente visual, está ali focado naquilo ali, o mundo está caindo, ele está ali, ó, concentrado naquilo. Então, olha só, pessoas cujas características são mais visuais. Como é que eu tiro proveito de um estudo mais voltado para a parte visual? Né? Através disso aqui, olha só. Primeiro, não é isso, se você é visual, procure escolher, por exemplo, em sala de aula, um local que favoreça o seu campo visual. Então, se você sentar no fundo, se você não vê o professor, o que acontece? Você não consegue aprender, cara. Você não consegue entender. Não é isso? Aí você vai ter dificuldade para passar por todo o processo de aprendizado. Então, se você tem característica visual, meu amigo, chegue antes. Né? Sente um local que favoreça o seu campo de visão. Eu tenho que olhar para o cara, senão eu não consigo entender. Não é isso? Olha, escolha um local favorável, não é isso? Procure ter postura ereta, não é isso? De forma que, né, você tem que estar visualizando aquilo que está acontecendo. Né? Desviou a visão, o que acontece? Já era, né? E assim, já perceberam isso? Às vezes o professor estava explicando a matéria, aí passa uma pessoa ao lado, eu olho, quando eu volto, passou um slide, o que acontece? Né? O mundo, você olha assim, viu? Né? Às vezes quando passa 2, 3 slides, né? Você dá aquela distraçãozinha assim, olha, aí quando volta, caramba, e agora, né? E agora faltou o quê? Faltou o entendimento. E se você não entendeu, o que acontece? Não aprenda, você já vai fazer o quê? Marcar. Né? No intervalo eu vou lá atrás do professor para o quê? Procurar entender aquilo ali, porque se eu não entender, já era. É isso. Vamos lá, identifique recursos visuais no conteúdo. Então, assim, o que vai favorecer o seu aprendizado, se você tende mais para o lado visual, é montar esquemas que aguçem o lado visual. Então, assim, procure fazer o quê? Fluxogramas. Né? Procure olhar a imagem, cara. Então, assim, eu estou num capítulo lá, tem um bocado de texto. Então, peraí, vou lá para a imagem, né? Aí você olha a imagem, o cara visual, às vezes, ele olha para a imagem e ele volta para o começo do capítulo para ler um texto. Isso significa o quê? Que ele já tem uma compreensão olhando a imagem. Muitos textos ele explicam e depois ele, né, conforme ilustrado abaixo. Isso favorece o cara que é visual? Não, porque ele lê uma série de coisas e não entendeu bulhufas. Não é isso? E se ele fazer o processo inverso, que é o quê? Olhar a imagem,
Ele olha para aquilo ali, ué, aí quando começa a ler o que acontece, fica claro para ele. Porque ele tem característica visual na coisa. Então procure isso. A gente vamos falar de uma técnica chamada SQ3R, que a primeira coisa que você faz é o quê? Olhar as imagens. Que coisa doida, irmão. Como é que eu começo a ajudar olhando a imagem? Sim, você olha a imagem, começa a virar. Olhar a imagem, olhar o índice, olhar as coisas, para você começar a fazer perguntas acerca daquele conteúdo. Então eu começo por isso aí. Identifique recursos visuais, imagem, fluxo, gráficos. Então essas coisas visuais favorecem o seu processo de aprendizado. Não é isso? Ó. Rômulo, quer dizer que agora eu sou visual? Não. Daqui a pouco eu vou começar a falar características de outras áreas, que você vai ficar com um pé de um lado, um pé do outro. E você vai ver que as pessoas humanas elas tendem a ter um componente de cada área. Né? E a identificação das áreas permite com que você adeque a forma de estudo. Vamos lá. Quando você estiver estudando, né, se você é visual, utilize o quê? Cores diferentes para ler, desenhar, escrever. Então, assim, o marca-texto, né, canetas com cores diferentes, faz para você o significado absurdo. Entendeu? Mas como assim, Romulo? Marcar com vermelho, marcar com azul, né, fazer seta, né, sublinhar. Então, pessoas cuja a natureza ela é visual, entendeu? Essas marcações feitas ao longo do texto clareia de uma forma absurda a compreensão das coisas. Então, assim, o cara é visual incrível, cara. Ele vira assim, um livro e só pelos componentes visuais ele já consegue entender aquilo que ele quer. Né? Muitas vezes de uma forma diferente de um cara cuja característica dele é mais auditiva. Então, ele começa a varrer aqui, ué, onde que está isso aqui? Aí o cara visual vira rapidinho e mostra, está aqui, ó. Né? Porque ele tem mais a característica voltada para o campo visual. Olha só, vê que coisa interessante. Se você possui característica visual, então, assim, por incrível que possa parecer, né, tente compreender a gesticulação do professor ao explicar determinado conteúdo. Porque o gesticular do professor, ele vai começar a falar sobre uma matéria, né, e o corpo fala, né? Então, assim, essa parte gesticular do professor, por incrível que possa parecer, vai facilitar demais a sua compreensão acerca de um assunto, né? Quem, por exemplo, assim, já você vê um vídeo que não tem som, mas pela forma com que o cara gesticula, você mais ou menos compreende aquilo que ele está falando. Pô, o cara está falando sobre determinada coisa ali, né? Só pelo gesticular. Então, assim, não lance fora essa parte gesticular. Se você é uma pessoa visual, se você tem facilidade em compreender coisas de natureza visual, né, sua mulher ela tende para isso, né? Ela é muito sensível a todos os movimentos, né? Então, assim, não perca a possibilidade de você extrair informações da parte gesticular de uma explicação, de um vídeo, de qualquer componente. Legal? Olha lá, procure reproduzir imagens mentais a disciplina lida e ensinada. Então, assim, não adianta, cara. O cara começa a falar assim, olha, galera, para o cara obter um bom resultado na prova física da SpaceX, é necessário você fazer as corridas. Aí, o que acontece com o cara visual? Já começa a pensar em quê? Ele colocando tênis, né, ele indo para a pista correr. Então, assim, procure explorar isso, essa visualização na sua mente, porque, né, esses recursos permitem com que você aumente o seu aprendizado. Então visualize tudo. Estou começando a falar aqui uma explicação sobre determinado componente, né? Aí o cara começa a falar, lá na Revolução de Canudo, Antônio Conselheiro, você começa o quê se você for visual? Você começa a imaginar aquilo ali, né? Começa a desenhar na sua cabeça, né, como mais ou menos aquilo ali funcionou. Assim, por incrível que possa parecer, essa técnica permite com que você consiga obter altos índices de retenção do conteúdo. Né? Reproduzir imagens mentais, a disciplina que for lida ou foi ensinada. Vamos lá, o cara que é visual, né, isso é um cara que qualquer distração tira ele do seu foco. Então, vamos lá. Se eu tenho uma característica imensamente visual, eu venho para a sala de aula com o celular, o que é que vai acontecer? O bichinho tocou, eu faço o quê? Inevitavelmente, cara, o cara visual, qualquer movimento, ele muda o foco dele. Então, são pessoas que conseguem mudar a sua distração de uma forma muito rápida. Né? O cara que tem característica visual, ele consegue estudar com a TV de lado? Não, porque a TV ele vai tirar o quê? Vai tirar o seu campo visual. Então, qualquer movimentação da TV, você vai virar para ver o que está acontecendo. Então, assim, a retenção, o seu estudo líquido, ele vai tender a um nível muito baixo. Então, assim, olha, se você é visual, então vá para um local onde não tem o quê? Movimento. Então, se o carro está passando, às vezes, mas eu adoro estudar na praça, legal, o ar puro, legal, tal. Olha, se você for muito visual e essa praça tiver movimento, o que é que vai acontecer?
inevitavelmente você vai ser distraído. Legal? Olha, o cara que é visual, ele tem que fazer o quê? Não é isso? Fazer muito resumo. A prática de fazer resumo, de fazer anotações, processo mnemônico, esquemas. Às vezes o cara faz esquema. Ninguém entende aquilo, né? Só ele entende. Mas assim, o importante é que você entenda, com que você repita, que aumente o seu nível de aprendizado. Tabelas, mapas, fichas, tudo isso aí, a gente vai falar sobre várias técnicas, elas facilitam o lado da pessoa que é bem visual. Né? Vamos lá, um exemplo claro disso, tal do mapa mental. O mapa mental fala? Não. O mapa mental fala? Olha, para o cara visual até fala, né? Porque né, o lado dele visual é tão aguçado a ponto que ele começa a olhar aquilo ali, é como se tivesse uma explicação por trás daquilo, né? Então, assim, você vê que o mapa mental é uma ferramenta voltada para pessoas cujas características são visuais. Então, se você for auditivo, talvez o mapa mental não seja a melhor ferramenta para você. Legal? Então, assim, esquemas, mapas, fluxo, tudo isso aí favorece e aumenta o nível de retenção de uma pessoa cuja característica é visual. Vamos lá, é importante entender que somos tudo, mas tendemos mais para uma determinada área. Então, levando em consideração com que eu consigo entender né, as três áreas, eu vou procurar explorar o quê? Todo o meu lado visual, o meu lado auditivo, o meu lado sinestésico, cara. Então, eu vou explorar isso aí ao máximo possível. Olha lá, uma pessoa que ela é mais voltada para o lado auditivo, não é isso? O que ela tem que fazer para explorar esse lado dela? Então, olha só as dicas né, voltadas para isso aí. Vamos lá. Primeiro, né, olha, você vai conseguir entender bem ouvindo com clareza. Então, assim, ambiente com barulho. Ferrou o cara que é auditivo, não é isso? Um ambiente com barulho, não é isso? Barulho de carro passando, cachorro latindo, não é isso? Os filhos em cima da pessoa, esse barulho aí vai inibir com que você consiga fazer um bom processo de aprendizado. Então, ouça com clareza as explicações. Então, assim, ouvir com clareza faz com que você aprenda bastante, etc e tal, né? Tem gente que faz o quê? Dependendo de onde o cara mora, ele sai de casa para o trabalho, ele já põe o quê ali? Já começa a ouvir, cara. Né? Pessoas auditivas, elas toda hora estão ouvindo. Né? Ouvir aquilo ali de forma repetida aumenta muito o seu nível de conhecimento. Olha lá, grave as aulas ou trecho importante. E escute de forma periódica. Então, tem gente que faz o seguinte. Rômulo, é absurdo como eu aumento o meu aprendizado. Sempre que eu acordo, eu faço o quê? Tem gente que assim, é uma coisa meio paranoica. Você acorda, aí tem todo uma meia hora para você escovar o dente, tomar um banho, etc e tal. Aí o cara faz o quê? Já põe o celular dele tocando alguma coisa. Ele começa, vai acompanhando, fazendo todo o processo, e aquele celular vai fazendo o quê? Reproduzindo trecho de uma aula, reproduzindo alguma coisa, etc e tal. Pessoas com características auditivas, elas conseguem ter proveito disso. Tem gente que fala, isso aí não funciona para mim não. Então assim, isso aí depende de pessoa para pessoa. Os auditivos, eles aprendem muito com esse ouvir trechos ou parte de uma aula. Ao ler um comentário ou ouvir uma explicação, procure conversar o quê? Mentalmente. Então assim, o cara auditivo, o professor começa a explicar ali, e ele está fazendo um processo todo de quê? De como se ele tivesse ouvindo mentalmente a sua voz, porque ele precisa fazer aquela repetição mental, não é isso? Para que ele consiga explorar mais esse lado dele auditivo. Não é isso? Olha só, isso aqui para o auditivo é a coisa mais importante do mundo, não é isso? Estudar em grupo. O que acontece com o estudo em grupo? O grupo está fazendo o quê? Discutindo. Então, assim, a discussão em grupo é uma técnica imensamente forte para pessoas cujas características são o quê? Auditivas. Então, pessoas auditivas, elas se dão bem em discussão em grupo. Tem pessoas que não conseguem render estudando em grupo, cara. Mas tem pessoas que tiram proveito bastante desse estudo em grupo. Porque você está ali trocando ideias, etc e tal, e aquela meia hora, uma hora de bate-papo faz com que você aprenda como se tivesse estudado o dia inteiro. Então, o estudar em grupo, pois ouvir discussões, permite com que você memorize mais facilmente o conteúdo. Isso aqui, o estudar em grupo é algo muito bacana para quem tem as características mais auditivas. Olha lá, o cara auditivo, ao estudar, ele procura fazer o quê? Colocar uma música de fundo, porque aquela música de fundo, ela ativa algo cientificamente chamado ondas gamas, e essas ondas, elas têm uma frequência que ela torna o corpo em um estado entre o sono e o relaxamento, não relaxamento profundo. Então o cara fica num
no estado, né, o seu organismo fica no estado, que favorece bem as pessoas cujas características são mais voltadas para a parte auditiva. Tem pessoa que colocou a música, o que acontece? Ferrou. Olha, o cara que é auditivo, se tiver letra na música, o que vai acontecer? Ele vai ficar prestando atenção na letra da música. Então, assim, isso é um desastre. Então, vou colocar uma musicazinha que eu relaxo, coloco uma música lá, o cara cantando. O que vai acontecer com o cara auditivo? Ele não vai conseguir se concentrar na matéria, porque ele vai ficar reproduzindo a música, né? Ao final do processo de estudo, ele sabe cantar a música, mas não sabe a matéria. Né? Então, pessoas auditivas, elas têm essa característica. Legal? Vamos lá. Olha o cara auditivo, ele procura fazer o quê? Não é isso? Eu fiz muito isso aqui, ó, ao longo do meu estudo. Ler em voz alta. Pô, não adianta, cara, eu só consigo entender isso aqui se eu ler em voz alta. Então eu ia lá e lia em voz alta, para ouvir a minha voz e tal, ler em voz alta os assuntos que precisa entender e principalmente os assuntos que precisa decorar. A gente vai ver que tem cenários onde é importante, dentre outras coisas, técnicas também de decorar. O decorar não é para jogar fora, não. É claro, se eu colocar no máximo informações na minha área de longa duração, ok, mas tem determinados conteúdos que é importante colocar na minha área de memória de curta duração, sim. A gente vai entender isso aí. Principalmente porque em um concurso público, tem aluno que ele fala assim, professor, eu até sabia a disciplina, porém não deu tempo. E o que é que não deu tempo? Você não utilizou de uma forma inteligente a sua área de curta duração. Então, se você sabia que a tendência daquele concurso era cobrar determinada coisa que era decoreba, o que você deveria fazer? Jogar para o decoreba aquilo que era importante, porque o decoreba ele dá uma resposta rápida, porque ele está na memória, né, de curta duração, mas é na memória que ela é mais rápida. Né? A gente vai entender isso aí ao longo desse nosso estudo aí. Tranquilo aqui, a pessoa que ela é uma pessoa mais auditiva. E uma pessoa mais sinestésica, cara. Né? Aquela pessoa inquieta. Né? Você vê uma pessoa sinestésica da seguinte forma, olha só, de uma forma clara, né? O cara, ele vem para a sala de aula, ele senta na cadeira, aí passando meia hora ele faz o quê? Enjoa, né? Aí ele sai da cadeira e vai para outra, né? Porque ele é quieto, aquela rotina, aquele negócio de estar parado, incomoda ele. Então, o cara que ele precisa do movimento. O movimento faz toda a diferença nele, né? Quem nunca viu, por exemplo, uma pessoa estudar andando? Já viram isso aí? Eu já vi. Esse cara, melhora o meu rendimento. O cara começa a estudar andando, pô. Cara, senta aí não, cara. Se eu sentar, dá sono. Não é porque se ele sentar dá sono, é porque a forma dele sinestésica, né, faz com que o movimento melhore o seu grau de compreensão e de retenção sobre as coisas. Então ele precisa disso aí, desse movimentar. Né? Pessoas com características, ele precisa tocar. Não é isso? Pessoas sinestésicas têm dificuldade, por exemplo, em estudar em livros digitais. Não é isso? Pô, Romulo, o lance é o seguinte, né? Eu gosto ou eu melhoro o aprendizado virando folha. Né, aquele processo de virar folha, cara, que é o manual, manusear as coisas, né, favorece pessoas cuja característica são sinestésica, né? Então, olha só, como é que eu posso tirar proveito disso aí? Né? Olha só, pessoas sinestésicas, elas precisam do seguinte, ó, estudar em um local diferente. Então, assim, a rotina incomoda ela. Não é isso? Né? A rotina incomoda, porque o cara já vinha olhando, aquela cadeira, aquele local, tem que mudar de local, né? Então, assim, de vez em quando você tem que mudar. Aí o cara faz o quê? Estuda na mesa, aí depois ele vai estudar no sofá, não pode ser muito relaxado, né? Aí começa começa a entender, se você passa por isso. Estuda 20 minutos na mesa e aí vai para o sofá. Aí do sofá vai para a cama, depois começa a andar, e depois começa a mudar em vários locais. Porque você tem características também de pessoas sinestésicas, cara. Né? Você precisa do movimento. Quando você fica parado, o que acontece? Dá sono, durmo, né? Não consigo render. Legal? Olha, um ambiente de estudo ele tem que ser o seguinte, ó, confortável, o mais confortável possível, porque pessoas sinestésicas são pessoas inquietas. Se ele sentar numa cadeira que não é confortável, o que vai acontecer? Não é isso? Ele não vai conseguir ter rendimento, cara. O negócio não está legal para mim, porque um cara ele é inquieto. Né? As características dele são assim. Não é isso? Olha, tem que estar limpo, tem que estar com a temperatura agradável, tem que estar cheiroso, bonito, arrumado. Assim, pessoas sinestésicas são pessoas cujo sentimento ele é mais aguçado. Então ela faz diferença. Tudo. Romulo, eu nem esquento com isso, cara. Pode estar lá do jeito que for, eu sento lá e estudo mesmo. Mas pessoas sinestésicas, tudo isso aí faz diferença em um local de estudo. Né? Existe preparações de estudo. Caminhe de vez em quando pelo local de estudo. Né? Então, de vez em quando, o que você faz? Né? Naquele seu intervalo de estudo, eles vão falar de uma técnica muito bacana, que eu gosto muito para disciplinar, principalmente o aluno no início de estudo, que é chamado técnica de Pomodoro. Já ouviu falar nisso aí?
A gente vamos falar sobre isso aí, uma técnica Pomodoro, onde você faz ciclo de estudo, né? Levando em consideração 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. Então você marca, né? Você tem relógio cronometrando, você cria ciclos disciplinares, né? Então eu faço 3 ciclos de 25, 5 de descanso, e o quarto eu faço o quê? 25 de 15 a 20. Né? Então a gente vai ver, né? E quando você mistura a técnica Pomodoro, que é uma técnica de... eu vou estudar 25 minutos cronometrado, máximo de remediante possível, porque é 25%. É como se fosse tiro. Né? Tu vai assim, dar o teu gás em 25 minutos. Mas você vai ter uma compensação que é 5 minutos após esse estudo de quê? De descanso. Quando você combina Pomodoro com a técnica que permite com que você faça algo aeróbico, né? Tinha um cara que fazia o seguinte, né? Um aluno, né? Ele dava 25 minutos e ia para uma bicicleta. Aí ele fazia 5 minutos de bicicleta. Aí quando voltava home, parecia que eu tinha acordado. Né? Porque ele tinha oxigenado todo o sangue dele, cara. O exercício, né, aeróbico permite com que o sangue dele circulou pelo corpo e oxigenou, cara. O cara voltou do zero. Mas o cara... Aí acabou que ele fazia o quê? Estudava e malhava ao mesmo tempo, né? Então assim, a gente vamos ver técnicas aqui que permitam com que, não é isso? Você consiga tirar o máximo proveito possível das características suas pessoais. Então olha só, caminhe de vez em quando, se você for sinestésico. Né, começou a dar sono, caminha, anda um pouco, muda o local, vai para um local mais claro, para um local, muda um pouquinho. Né, o mesmo local ele te dá inquietação, então você tem que mudar. Legal? Olha, o cara que é sinestésico, de vez em quando você tem que ter as suas o sinestésico, ele é um cara sentimental. Então, assim, ao longo do estudo, ele tem que ter o quê? Recompensas. Então, assim, o cara chupar uma balinha, ele tomar um café. Então, assim, o processo de ele se dar, é claro, né? Você não vai, né, exagerar na dose. Mas esse processo aí de você dar mimos para você faz com que você aumente, né, o seu grau de concentração. Né? Você precisa se recompensar, né? Eu estou estudando aqui, mas daqui a pouco vem aquele cafezinho quente, né, que já está sendo feito e tal. Então, o sinestésico, ele precisa disso. Não é isso? Às vezes o cara visual, né? Já viram um cara visual, muito visual? O cara senta ali, se concentra, o mundo cai e ele está ali, né? Horas, né? Quando ele... passou 4 horas, né? Porque o cara é puramente visual, né? Então, mas o sinestésico não, ele não consegue isso aí. Então, para ele conseguir aumentar o seu nível de aprendizado, ele tem que adotar determinadas técnicas. Vamos lá, faça atividades práticas ao estudar, né? Pesquisa, exercício, cara. Então, migra um pouquinho. Olha, eu começo a estudar uma parte teórica e saio daquele ali e faço o quê? Exercício, porque o exercitar, ele te fez, né, movimentar. Então você precisa do movimento para você aumentar o seu grau de conhecimento. Adote técnicas de memorização que envolvam gestos. Não é isso? Né? O interessante é o seguinte, tinha um amigo meu, engraçado a Pampa, né, que a gente dividia um apartamento, na época de estudo, em que o cara só conseguia aprender as coisas se ele fizesse... o cara era meio teatral mesmo, cara. Então ele tinha que fazer determinadas performances, né, para que o cara conseguisse aumentar o seu grau de aprendizado, né? Então, assim, era incrível, que o cara, chutava, ele fazia um gesto feito de luta, eu olhava para aquele... o cara estranho a Pampa, né, cara? Mas, assim, o cara era sinestésico. Então, aquele lance lá do movimentar, do falar consigo mesmo, né, do ver a sua sombra, tudo aquilo ali eram técnicas que ele utilizava para permitir com que ele aumentasse o nível de aprendizado dele. Incrível como esse cara era bom de estudo. Eu olhava para o cara assim, caramba, cara, tal. Aquele movimento dele, 1 hora e pouco ali, dava para ele, às vezes, o que eu levava uma madrugada inteira de uma forma visual estudando. A gente vamos falar daqui a pouco, né, tem uma pirâmide que permite com que a gente aumente o nível de aprendizado. Né? Vamos falar de alguns estudos científicos. Tranquilo com essa parte? Deu para perceber que dá para tirar proveito do lado visual, do lado auditivo, do lado sinestésico? Né? Maneiro isso, né? Vamos lá. Uma coisa interessante também que eu falo é sobre o seguinte, olha só, sobre as 9, né, inteligências que podem ser encontradas, né? Então, existe um estudo muito antigo lá do Gardner, onde ele identificou 7 inteligências, né, no ser humano. Né? E depois esse estudo foi evoluído por alguém chamado Mark Vital, onde ele introduziu umas 2 inteligências. Vamos lá. Isso serve para quê? Para que a gente comece a entender que por mais que a gente aplique a inteligência, que é a inteligência lógico-matemática, né, que a gente aplica muito durante o nosso saber, é interessante que a gente pode, por exemplo, colocar assim, genialidades como, por exemplo, né, o que torna o Pelé um cara tão genial quanto é o Albert Einstein. O que torna? Os dois tão geniais. É porque os dois atingiram níveis de inteligência alto em determinadas áreas. Não é isso? Mas o Albert Einstein é mais inteligente. É mais inteligente em que aspecto?
Lógico-matemático. Mas no aspecto corporal sinestésico, aquilo que o Pelé fez do ponto de vista atlético, quem é que fez fora ele? Ninguém. Isso faz com que ele pegou uma área da inteligência, né, isso, humana, e ele explorou ao máximo essa área da inteligência. Né? E o que eu quero falar com isso? Olha, apesar de que a gente adota muito a área lógico-matemática, se você possuir características de inteligência em outras áreas, explore isso aí, que vai fazer com que você consiga reter o conhecimento de uma forma mais satisfatória. Então, olha só para a gente começar a citar, corporal sinestésico, é aquela inteligência voltada mais para a parte do movimento, do agir, né, do atlético, etc. e tal. É um nível de inteligência. Inteligência espacial, né, visualiza o mundo, são aquelas pessoas assim, eu conheço pessoas espaciais que ela consegue montar um projeto de uma forma assim, imensamente rápida. Porque ele tem aquele desenho na cabeça dele, o design é muito fácil. Então, assim, o cara começa a elaborar a estratégia de um projeto, o cara começa a desenhar ali, quando vê, pô, né, cada passo do desenho dele significa uma fase diferente. Né, e até que você consiga compreender isso aí de forma lógica e matemática, o cara está lá na frente, porque ele tem características espaciais. Ele consegue ver o todo e consegue fatiar as partes de uma forma com que poucas pessoas consigam entender. Então, assim, é uma forma de utilizar a inteligência, utilizar a inteligência espacial. Inteligência existencial, que é mais voltada para o porquê vivemos, o mundo e etc. e tal. A inteligência existencial é algo muito bom para a gente aumentar o nosso nível de resiliência. Vamos falar ao longo do curso em algo seguinte. Ó. Já ouviram falar em motivação? É legal, né? Às vezes a gente nos motivar, né? Já ouviram falar em algo chamado aumentar o nível de resiliência? Né? E qual dos dois é mais maneiro? Depende, né? Motivação é algo muito legal, né? Eu vou lá e vejo um vídeo, me emociono, né? E aumento o meu nível de motivação. Mas a motivação é algo que é o seguinte, é algo que você aumenta de forma rápida e ao mesmo tempo você reduz de forma rápida. Então você motiva e desmotiva muito rápido. Não é isso? Então, assim, o que eu vou procurar explicar ao longo desse curso é o seguinte, olha, é interessante motivação. Então, você precisa de cargas motivacionais ao longo da sua preparação, que estudar é uma maratona, cara. Vai chegar um momento que você, caramba, eu não vou conseguir. Aquele seu psicológico vai te impulsionar para trás. Mas se você, ao invés de você apenas e somente só melhorar o seu nível motivacional, você aumentar a sua resiliência, né, a sua resiliência alta vai permitir que mesmo no dia que você não esteja motivado, ainda assim você entenda que é importante você fazer o quê? Estudar, cara. Pô, hoje eu não estou para ninguém. Eu não quero papo. Hoje, meu irmão, não estou, né, eu não deveria nem sair da cama. Né, hoje eu estou ruim pra caramba. Existe isso. Né? Olha, muitas vezes, né? Muitas vezes você está completamente desmotivado. Pô, brigou no trabalho, pegou algo que não conseguiu concluir. Pô, às vezes as coisas de casa não estão legais. E uma série de dificuldades ao longo que faz parte da natureza humana. Então você está completamente motivado. Mas se você tem um propósito que te impulsione a aumentar o seu nível de resiliência, né? Mesmo você, não motivado, você consegue tirar proveito de uma situação. Isso acontece muito com quem tem essa inteligência, né, existencial, né? Por que vivemos, para onde vamos. Então, assim, esse sentido de mundo permite com que você aumente muito o seu nível de inteligência, né, existencial. Né? A gente vai falar algo sobre o seguinte, ó, né, os 3 Fs do sucesso. Nós vamos falar que é o tal do foco, a força e a fé. Sim, a fé, cara. Né? O propósito, a razão de ser. Não é isso? Te impulsiona. Né? A fé, acreditar, cara, que aquela vaga de concurso público vai alterar a tua vida, né? Vai permitir com que você consiga trabalhar naquilo que eu quero, vai permitir com que você, seja realizado do ponto de vista profissional, vai permitir mudar o nível da sua família para o nível 1 ou nível 2. Né? Essa fé faz com que você, né, além de você se motivar, faz com que você crie mecanismos para te impulsionar para buscar a sua meta. Né? Então, assim, tirar proveito da existência, né, existencial. Olha, relacionamento interpessoal, né? Isso é muito bacana, porque é o seguinte, ó, o interpessoal faz com que você tenha amizade com várias pessoas, com que você compartilhe material com muita gente, com que você pegue dicas com todo mundo. Aquela pessoa que normalmente se isola, né? Acontece muito, né? Na preparação, aí o cara chega, né, senta no canto e fala o seguinte, ó, eu não vim aqui fazer amigo, eu vim aqui para passar em concurso. Né? Não vim aqui fazer amigo, eu vim aqui para passar em concurso. Aí o cara se isola, etc. e tal. Esse cara que se isola, ele deixa de utilizar uma das inteligências, que é a inteligência o quê?
Pô, interpessoal, cara, de você trocar ideia com alguém. Às vezes você, assim, você ter um ciclo bom de amizades faz com que você impulsione, cara, te motive, né? Conversa coisas em comum. Às vezes você encontra numa pessoa uma dificuldade que é comum a você. Caramba, cara, não estou conseguindo entender aquela disciplina. Pô, e aí, cara, e aquela disciplina lá de redes lá que eu, né, eu não consegui entender, eu também não entendi nada. Então, pô, não é só eu, né? Tem outro também, né? Mas isso aqui, aí você vai, através dessa inteligência, você consegue criar sinergias que permitam com que você primeiro, né, viva uma vida mais feliz e segundo, você consiga explorar de uma forma mais inteligente esse processo aí de aprendizado. Vamos lá, inteligência intrapessoal. Essa é importante pra caramba, né? O Sun Tzu ele falava o quê? Se você conhece primeiro a si mesmo, né? O intrapessoal é o seguinte, é você conhecer você, cara. Isso aí é interessantíssimo ao longo da preparação de concurso, né? Você começa a trocar ideia com o aluno, você fala assim, ó, qual o teu ciclo, qual o teu plano de estudo? Ah, o cara olha daquela risada, né? A maioria, né? Significa o quê? Não tem um plano de estudo, né? Então você já começou o quê? Com o pé atrás, cara. Se você não tem um plano de estudo, cara, você está estudando de forma amadora. Então, assim, o cara que está estudando de forma profissional, ele está léguas à sua frente. Então, tenha um plano de estudo. Né? Tenha, cara, você tem que possuir um plano de estudo. Aí, quando o cara tem um plano de estudo, aí você olha o plano de estudo, né? Tá lá o cara lá, 13 horas de estudo por dia. Só que o cara trabalha, o cara tem família, uma série de dificuldades ao longo da vida. Ou seja, esse cara não está utilizando a sua inteligência. Ele se conhece? Ele não se conhece, cara. Aí você começa a direcionar o cara, olha, cara, como é que tu vai conseguir tirar 13 horas? Se tu está 8 horas no trabalho, mas não sei o quê. Olha, assim, fazendo um cálculo por cima e considerando que você tem que dormir, então assim, poxa, tu vai ter que baixar isso aí para 4, 5 horas por dia de estudo. Né? Aí o cara começa a aumentar. Conhecer a si mesmo, suas limitações, as suas deficiências, conhecer. Então você tem que entender o seguinte, olha, você é diferente do outro. Né? Logo, se você começa a conhecer aquilo que você é, você potencializa aquilo que você tem de bom e você procura recuperar aquilo que você não tem de tão bom. Então, assim, use demais a inteligência interpessoal. Conheça, conheça você mesmo. Vamos lá, a parte linguística, né, que envolve as palavras, envolve as expressões, etc. e tal, né, é também a inteligência que é extremamente explorada, né, essa parte do falar, essa parte do se comunicar, né, isso aí permite com que você também melhore, né. E tem isso aqui, né, que a gente usa muito, né, a parte lógico-matemática, né. Às vezes, ao longo da preparação, o cara joga tudo em que tipo de inteligência? Lógico-matemática. Né, joga tudo na ciência. E ele acha que só explorando essa inteligência, às vezes, ele consegue sucesso. Né? E muitas vezes ele precisa de outras inteligências para completar esse ciclo aí, né, isso, de várias inteligências. Né? Isso aqui fez com que Einstein fosse um gênio e outras áreas, como por exemplo o corporal sinestésico, fez com que o Pelé, por exemplo, se destacasse de dois demais. Legal? Olha, eu tenho inteligência musical. Eu tinha um aluno, né, certa época, que o aluno ele tem uma capacidade grande musical. Assim, eu acho música uma coisa tão interessante que é uma coisa, meio que predisposição, né? Você vê, às vezes, uma criança com 5 anos, ela tem um nível musical forte que, às vezes, um adulto, estudando a pampa, não consegue atingir. Então, música é com matemática, há predisposição. Tem gente que tem facilidade com isso aí. E esse meu aluno, ele tinha facilidade com esse lado musical, né? Eu falei, cara, explora isso aí, cara. Mas, professor, explora como? Cara, pô, faz as músicas aí, cara. Usa isso aí. Né? Nas tuas horas vagas, faz revisão da disciplina de ensino de música. Pô, você não vai ficar um lance meio louco? Eu falei, pô, o lance é o seguinte, talvez possa parecer louco, né? Mas não vai aparecer louco quando você, né, obter aí os primeiros lugares na sua aprovação. Então o cara começou a explorar esse lado musical dele. Então, assim, nem que fosse para relaxar. Né? Então ele, né, descansava ali naqueles intervalos na parte musical, né, que melhorava ali, digamos assim, era aquela fase de transição, onde as baterias dele eram recarregadas. E tem a parte natural, né? Tem inteligência voltada mais para a parte das coisas da natureza, né? E etc. e tal. Tem pessoas que têm, né, essa compreensão do lado natural, né, essa relação com a terra, com as coisas do lado natural, que é também uma das inteligências que pode ser explorada, nem que seja ali para você fazer aqueles momentos de relaxamento. Né? Por exemplo, eu, né, quando quero recarregar minhas baterias, eu saio daqui de Brasília e vou para uma chácara que eu tenho fora de Brasília. Às vezes é coisa louca que o cara fala assim, Rômulo, mas tu sai aqui à noite para lá e tu volta no outro dia, para quê, cara? Eu digo, eu vou lá para dormir. Ué, por que tu não dorme aqui, cara, que é mais perto? Porque lá eu me sinto bem fazendo o quê? Dormindo, cara. O simples fato de dormir no local, às vezes eu chego até tarde, né? 10, 10 e meia, acabo uma aula, eu corro, aí vou lá, durmo, no outro dia acordo cedinho, às vezes eu tenho que acordar até mais cedo e venho.
Parece um lance louco, mas o simples fato de dormir no local onde me faz sentir bem, permite com que eu volte de uma maneira muito melhor. Então, entenda essas coisas, né? Use dessa inteligência, né? Para que você consiga superar essa maratona chamada concurso público, né? Que é dura, pampa, que é difícil, e que você tem que utilizar vários artifícios para sobressair nisso aí, né? Ainda tem um tempinho ainda. Vamos lá, essa parte aqui é legal, pampa, né? Isso aqui vai permitir com que eu entenda algo legal, que é o seguinte, ó, 2 estudos, né? Em 40, olha só a época, 46, né? O professor Edgar Dahler, ele começou a fazer pesquisas voltadas para a parte de retenção do conhecimento. Galera, olha só, levando em consideração aquilo que a gente já aprendeu, não é isso? Das fases do aprendizado, é importante que eu retenha o conhecimento? Pra caramba, né? Isso é importante para quê? Principalmente para que eu consiga ter um ciclo de estudo. Então, assim, eu começo a estudar uma matéria. Assim, qual o pecado capital de um concurseiro? Vira o ano, ele faz o quê? Começa a estudar do zero. Não é isso? Começa a estudar do zero, porque dentro da cabeça dele, ele não conseguiu reter nada. Você precisa estudar do zero? Não necessariamente. Né? Tem matérias que você vai estar o quê? Consolidada. Tem matérias que está próxima à consolidação. E tem matérias que, de fato, você vai ter que passar pelo processo do zero. Legal? Então, você tem que conhecer a si mesmo para que você entenda que, olha, isso aqui, eu não preciso de 5 horas de estudo, assim como eu preciso de 5 horas para outra disciplina. Entendeu? Então, olha só, o cara começou a levantar algo chamado retenção da informação. Índice de retenção da informação. E nesse estudo que ele utilizou, ele levou em consideração métodos passivos e métodos ativos. Não é isso? Né? Outro pecado do aluno é o seguinte, ele achar que ele vai compreender tudo apenas de métodos passivos. Ele quer sentar numa cadeira aí confortável nisso, e diz o seguinte, né? O professor ele vai ter aquele negócio da transmissão do conhecimento, né? A transmissão do conhecimento eu vou receber. Ó, isso é muito bonito, não é isso? Muito bonito para falar de uma forma geral. Mas assim, métodos passivos, olha só, entenda, métodos passivos, eles tendem a ter um grau de retenção muito menor do que métodos ativos. Então, assim, se você está afim de passar no concurso, comece a entender que você vai ter que utilizar o quê? Métodos ativos. Não adianta. Professor, eu estudei a teoria 100 vezes, mas você ficou apenas em que métodos? Ativos. Passivos. Ficou só no passivo, no passivão. Não foi para o ativo, né? Não meteu. Assim, como que você vai ser um bom corredor? Estudando livros de grandes corredores? Colocando tênis e indo para a pista. Então você vai ser um bom concurseiro, você vindo para a aula, fazendo um resumo ativo, fazendo um resumo, gravando sua voz para você ouvir. Não é isso? Você executando mapas mentais. Então toda a parte ativa. Não é isso? A parte passiva é a parte que o professor passa. Mas isso é insuficiente para que você consiga uma aprovação no concurso, de uma forma muito clara. Olha lá, então esse cara fez esse estudo, né, métodos passivos, 10% a gente guarda daquilo que a gente lê. Então, se eu ler, assim, se eu pegar um livrão, quanto que eu guardo? Então, vê que coisa triste, né, isso, Forozan, 1000 e poucas páginas, li aquilo tudinho, guardei quanto? E o que é que significa? É algo broxante nisso, né? Significa que agora você vai entender que existem coisas que complementam isso. Não é isso? 20% do que eu assisto. Então, se eu assistir, pô, professor, vi uma coisa massa no YouTube. Legal, né? Pô, o cara explicou ali em 5 minutinhos. Quanto você guarda assistindo? 20%. Com 20% tu passa em prova? Não passa. Entendeu? Ficar só nessa aí, YouTube, videoaula, o que é que vai acontecer? Barro. Você não vai passar em prova, cara. Não são métodos passivos, né? 30% do que nos é demonstrado ou usado, a gente entende. Então, assim, o cara começa a demonstrar, né? Uma das instruções, é bom para a área militar, porque a gente cria exemplo, né? Uma das instruções que a gente aprende nas REX é a montagem e desmontagem do fuzil, né? Então, o cara vai lá e faz o quê? Desmonta e monta. Então, você, observando aquilo ali que é feito, você aumentou o seu... E se você fizer? Aí você vira um Jedi, né? Quando você começa a utilizar métodos ativos. Então, assim, meu amigo, a partir de hoje, entenda uma coisa. Começou uma preparação de estudo, ela tem que envolver o quê? Passivo e ativo. Use, né, e abuse dos métodos ativos.
50% do que eu discuto em grupo, né? Tem cara que aprende assim, vê que coisa curiosa. Na faculdade, cara, era incrível, né, cara? Pô, lembro na época da faculdade, tinha cara que é o seguinte, ó, a gente passava a semana inteira estudando. Aí ali, um dia antes da prova, a gente fazia o quê? O tal da discussão. A gente ia lá pro corredor e começava a discutir. Aí vinha um malandro que não estudava nada. E ele só entrava o quê? Só na roda de discussão. Ia lá pro diabo da prova, o cara tirava a mesma nota que o cara. Como é que pode sair, cara? Esse cara. Porque ele fez o quê? Ele utilizou de uma técnica, né, a qual favorecia ele, né, uma técnica gigante da discussão. Chegava lá, só pegava o que cada um falou, guardava ali na sua memória que não estava muito poluída, não é isso? E ele reproduzia aquilo na prova e estava bem a pampa. Não é isso? 50% do que a gente discute em grupo. Então, assim, meu irmão, não isole. Né? Cria um grupo de estudo onde parte do dia você vai ter que fazer o quê com essa galera? Discutir, cara. Não é isso? De preferência, pessoas, né, que completem a sua lacuna. Pô, sou forte a papo na parte de desenvolvimento. Pô, um cara de infra e um cara de gestão de TI, né? Para a galera que é de TI, né? Então, junta aquela, né, o cara que é bom em direito constitucional, junto com o que é bom em direito administrativo, que os dois combinam e cria, não é isso? Uma sinergia. O que ele fala, eu estou captando, o que eu falar, ele está captando. Legal? São os métodos ativos. Tem que ter método ativo. Ah, eu nunca discuti. Então, você não vai chegar a 50%. Olha, 75% do que eu faço o quê? Pratico. E assim, e a prática no estudo acontece quando? Resolvendo questão de concurso. É por isso que eu digo, ó, questão de concurso é algo que você faz todos os dias. Questão de concurso é escovar dente. Né? Existe um dia que eu não escovo dente? Não, então não existe dia, cara. Então aquele dia que você está de saco cheio com tudo, olha, eu vou tirar hoje um dia para dedicar a minha família. Antes disso aí você faça 15, 20 questões de concurso. Né? Então espera um pouquinho, 15, 20 questões, etc e tal. Que é para você praticar, cara, métodos ativos. Não é isso? Olha, 85%. Pô, por que o professor decora tudo, cara? Pô, o professor, aquele cara decora tudo, chega em sala de aula, fala tudo e tal. Por quê? Porque ele utiliza o quê? Método ativo. 85% do que eu ensino, o que acontece? Eu consigo compreender de uma forma muito satisfatória. Então, o método de você ensinar, você está utilizando várias coisas de forma ativa. E isso aumenta demais a sua curva de aprendizado. Esse estudo ele foi extremamente melhorado por alguém chamado William, né, Glasser, onde ele criou uma pirâmide. E essa pirâmide te permite com que o seguinte, olha só, se eu ficar só na leitura. Então, a partir de hoje, meu amigo, se você gasta 4 horas lendo e sem método ativo, significa o quê? O cara que estudou 2 horas de forma ativa, ele já estudou melhor do que você. Tranquilo? Vamos lá. Então, e se eu escuto? Não é isso? Né? Olha, eu estou lendo e ao mesmo tempo estou falando. Significa que eu saio dos 10 e pulo para onde? Para os 20, já dobrou. Legal? Vamos lá. E se eu vejo vídeo, né, que tem imagem, som, etc e tal? Então, já consigo ter o quê? 30. Mas tudo isso aqui é o quê? Métodos passivos. Legal. E se eu ver e ouvir ao mesmo tempo? Já começa a chegar em 50. 70% quando eu discuto com os amigos. Então tu vai perder a discussão? De forma alguma, cara. Né? Por que um fala tanto de futebol? Gostaria daquela roda de discussão, né, etc e tal, para ficar por dentro das coisas, discutir, etc e tal, trocar. Aí sabe tudo, né? Hoje em dia nem é futebol mais, né? Hoje em dia é mais roda de MMA, né? Os homens, né? Aí reúnem só para falar de porrada e tal, né? E a mulherada também, falar sobre outras coisas e tal, né? Mas assim, aquele bate-papo ali, além de você estar utilizando sua inteligência interpessoal, não é isso? Você está relaxando e você está otimizando o seu estudo, cara. É várias coisas ao mesmo tempo. Né? 70% que eu discuto com os outros eu aprendo. Então, a partir de hoje, meu amigo, cria um grupo. Né? Esse grupo não pode ter 150 pessoas, cara. Então, assim, a discussão vai ser briga. Mas cria grupo com poucas pessoas que você tem afinidade. Não é isso? E a partir daí você discuta a matéria, cara. Discutir matéria em grupo. Legal? 80% do que eu faço, eu aprendo. E cerca de 95% do que eu ensino, não é isso? Do que eu ensino, eu aprendo a pampa. Vamos lá. Mas, Rômulo, como é que eu vou ensinar? Você ensina. Se você tem um grupo de pessoas, então é o seguinte, meu amigo, fala 10 minutos aí sobre cloud computer, né? Um assunto que a gente discute aqui, pessoal de tecnologia. A outro legal, vai lá e fala 10 minutinhos. Né? Os 10 minutinhos dele significa o quê? Ele está ensinando. Aí, para outros 10 minutinhos, olha lá, agora fala tu sobre história do Brasil. Aí o cara vai lá e fala sobre, né, os presidentes, etc. E tal, 10 minutinhos, ele está praticando aquilo ali. Então, se você tem um grupo que você discute e que você ensina, é isso, você chega a 95% de nível de retenção. Pessoal, na boa, cara, a partir de hoje, se você não modificar a sua forma de estudar, introduzindo, né, desde já mecanismos ativos, significa que você está
né, isso, muito distante de uma pessoa que conhece isso aqui e que coloca isso aqui em prática. Então experimente isso, né, e verifique o quanto de retenção e de aprendizado você vai obter utilizando ao mesmo tempo métodos passivos e métodos ativos. Então assim, o estudo eficiente é o estudo com movimento. Então você tem que movimentar, cara. Tem que ter métodos ativos. Né? Legal isso aqui, né? Maneiro pra caramba, né? Então utilize isso, coloque a discussãozinha lá do... Vamos lá, o que eu achava legal, né? Teve 2 amigos meus que passaram para juízes, né? Legal, o cara que é CO tal, e passou para juízes, né? E esses caras, o seguinte, ó, é incrível, todo o almoço que a gente tinha, eles faziam o quê? Na hora do almoço? Olha, nem comia, às vezes o prato ficava lá pela metade. Mas assim, aquela roda de discussão, era incrível. A galera do direito juntava, né? A galera ficava longe, assim, o pessoal do direito juntava, e ali, cara, saía de tudo. Então, assim, cada um em cada dia discutindo determinada coisa. Então, eles estavam utilizando demais, né, isso, as práticas ativas, né, e eles estavam ensinando. Isso fez com que eles aumentassem demais o nível de aprendizado. E hoje em dia, eles são juízes militares. Né? Esse que é CO, hoje em dia são juízes militares. Estão bem a pampa aí, né? Feliz da vida, realizado, etc. e tal. Não é isso? Vamos lá. Eu vou falar só sobre esse slide aqui, a gente faz uma parada e depois a gente volta, né? Dá um descanso. Vamos lá. Formas ou dicas para você melhorar a retenção. Agora, isso aqui são macetes. Né? Aí o cara fala, Rômulo, muitos desses macetes eu já sabia. Legal. Se você sabia, ótimo. Agora você sabe e começa a aplicar isso aí. Né? Não é só saber e não aplicar. Então, olha só. O ideal seria o quê? Que após eu aprender, não é isso? Eu não esquecesse mais, né? Então, assim, é muito comum ao longo da aula que a gente explica um conteúdo e o cara começa a matar uma questão após a outra, né? Porque o que aconteceu com ele? Ele fez a primeira parte do aprendizado, que é o quê? Entender. Pô, entendi, cara. Se eu entendo, o que acontece? Aí eu acerto as questões, porque eu entendo, né? Então, assim, não se surpreenda com que você, entendendo a matéria, você acerte uma grande quantidade de questões, porque você entendeu. Mas ao longo do tempo, o que acontece? Você esquece, por isso você tem que fazer o quê? Memorizar. Está sempre memorizando e praticando. Né? Memorizando e praticando para você aumentar a sua retenção. Porém, nós costumamos lembrar daquilo que nós praticamos. Então, assim, métodos ativos, né? Que envolve a prática. Você falar, discutir, conversar, resumir, etc. e tal. Legal? Dependendo da forma como aprendemos, podemos levar mais ou menos tempo sobre um determinado conteúdo. Né? Aqui o cara começa a achar que tem pessoas que são geniais. Pô, fulano estuda 1 hora e ele aprende o que eu não aprendo estudando 4 horas. Ele estuda 1 hora de forma o quê? Otimizada. Então, a partir de então, cara, assim, olha só, vê o quanto que vocês estão abrindo mão para o concurso público. Estou gastando grana, estou saindo da minha casa, estou sentindo sono, estou sentindo um cansaço, às vezes não estou compartilhando tempo com minha família. Então, assim, se você abriu mão de tudo isso aí, cara, ao menos que você utilize as melhores técnicas possíveis para aumentar o teu nível de aprendizado. Legal? Então, assim, utilize formas que melhor se adequem a vocês para melhorar o seu aprendizado. Legal. O cérebro dá atenção àquilo que dizemos. O que não dizemos, não é isso? Então, assim, é o tal da seleção da escolha. Essa parte aqui eu acho interessante porque é o seguinte, né? Porque, olha só, por mais... Eu vou falar uma coisa agora que talvez assuste, né? Aquele termo ali, monotarefa, é um termo muito comum para o pessoal de TI, né? Então, assim, monotarefa significa que eu consigo fazer quantas tarefas de forma simultânea? Uma. Legal? Poxa, cara, o cérebro, com toda a sua complexidade, ele é monotarefa? Não, ele é multitarefa. Mas, assim, o processo aprendizado exige que você passe por uma fase que ela seja o quê? Assim, em se tratando de estudo, não é isso? Executar 2, 3 tarefas de forma simultânea reduz de forma brutal o seu nível de aprendizado. Então, assim, os homens, eles se adequam mais a essa realidade, porque o homem é meio, né? Ele faz o 1 para fazer o 2, né? Depois do 2 ele vai para o 3, depois do 3 para o 4, né? As mulheres não, né? Às vezes está na roda de mulher, né? Olha aquilo ali, né? Aí ela está falando de tudo ao mesmo tempo e todos conseguem se entender, né? Para o homem é uma coisa assim, caramba, o homem é meio, né? Um fala, né? Enquanto um fala, o resto faz o quê? Ouve, não é isso? O homem é assim, um fala, o resto ouve, né? Aí quando o cara para de falar, o segundo fala, o resto ouve. Na roda de mulher, as 4 falam ao mesmo tempo e as 4 conseguem falar sobre coisas diferentes e as 4 conseguem se entender, né? Então, assim, é um lance que é... Assim, o cérebro, ele precisa, ao longo do estudo, de algo mais monotarefa.
Então, assim, tirou o tempo para aquilo ali, executa aquilo ali do começo até o fim, e no momento que você parar, a gente vai falar sobre técnicas para isso, né? Os momentos de descanso, ali sim, você sai daquilo ali e faz uma segunda coisa. Então, procure fazer coisas de forma mais monotarefa, coisas de forma, né, um após o outro, né? Que você vai ver que o seu cérebro ele vai ter um rendimento maior quando ele trabalha de forma assim sequencial, uma ação após outra ação. Legal? A gente hoje em dia, nesse mundo, né, dinâmico, a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O que acontece, né? Eu estou dirigindo no celular ao mesmo tempo. O que é que vai acontecer? Eu não consigo prestar atenção nem no volante nem no celular. Nisso, eu não consigo falar de forma adequada com a pessoa e não consigo dirigir ao mesmo tempo. Então, o cérebro tem essas limitações, né? Ele consegue se concentrar muito bem, né, e ter um grande rendimento se ele for o quê? Monotarefa, uma tarefa após a outra. Vamos lá. Programe sua mente para que seja receptiva. Galera, é incrível isso aqui. É incrível, cara. Assim, tem alunos que é chamado aluno... Assim, deixa eu lembrar lá o nome daquele bonequinho lá que... Lembra que tinha o pessoal mais velho, né? Tinha uma hienazinha de um desenho animado? Né? Uma hiena, que ela reclamava pampa. Não lembro qual o nome dela não, mas tinha uma hiena que ela reclamava, né? A todo momento, né? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Então, assim, tem aluno que ele é pouco receptivo, cara. Então, o cara, no primeiro dia de aula, já falou, pô, professor, vou repetir, cara. Ah, não, nesse ano não vai dar não, porque eu não consigo me preparar. Pô, o cara, ele, a todo momento, ele está programando o seu cérebro, o seu corpo para uma atividade o quê? Negativa, cara. Então, a toda hora, pô, não vou conseguir, não vou entender, não vai dar tempo, não vai... Não tem calma, cara. Procura, né, isso, programar. Existe uma área do saber chamada programação neurolinguística. Olha, né, é você fazer o que com o seu cérebro? Dar ordem para ele. Você dá ordem para o seu cérebro para começar a fazer com que você pense de forma diferente. Meu amigo, se você quer passar no concurso público, na boa, cara, olha, durante a minha preparação para o concurso público, eu imaginava, cara, eu fazendo movimento de espada. Imaginava, cara, eu subindo lá para tomar posse do cargo. Eu imaginava tudo isso, cara. Comece a vislumbrar, cara. Desenhe, cara. Isso. Assim, esse lance de você programar seu cérebro a pensar, né, isso, em busca do seu resultado, faz com que você supere nem uma, nem duas, nem três, não. Diversas fases negativas do seu aprendizado. O sono, o cansaço, a dor e uma série de outras coisas. Então, assim, programe sua mente de forma receptiva. Né? Poxa, talvez eu não entenda agora, né, o como está falando, mas daqui para amanhã, até o final da semana, eu vou conseguir compreender esse assunto. Daqui a um mês eu vou ter domínio sobre ele. Eu vou ter, cara. Né? Eu não sou pior nem melhor que ninguém. Eu vou conseguir aprovação em um concurso. Eu vou sim. Vários conseguiram, eu vou também. Então, assim, programe. Né? Evite esse negativismo, né, cara? Então, assim, pô, toda hora o cara não conseguia, não deu, não, né? Então, assim, busque sempre, né, colocar na sua cabeça coisas boas. Né? Isso vai fazer com que você sofra menos nesse processo aí de aprendizado. Vamos lá. Para reter conhecimento, olha, isso aqui é uma técnica que funciona bastante, tá vendo? Caneta de marca-texto, né? A caneta de marca-texto, ela permite você fazer o quê? Lembra lá do processo de aprendizado? Primeiro eu faço o quê? Entendo. Depois eu faço o quê? Seleciono. Não é isso? Então a caneta marca-texto, ele vai o quê? Apontar para aquilo que você... Muitas vezes, cara, através de uma única palavra, você consegue externar toda uma ideia. Então, assim, por dar um mote, né? Dar uma palavra com que eu consigo escrever todo um texto, né, por cima disso. Então, essa fase de você... selecionar e colocar o mínimo e do mínimo extrair o máximo é possível por meio de canetas marca-texto, né? Isso aí serve para isso aí. O lance do que eu vejo com muito aluno é o seguinte, que ele faz o seguinte, eu não entendo nada, ou ele não sabe selecionar. Quando ele não sabe selecionar, ele faz o quê? Sai marcando tudo. E se ele marcar tudo, inverte o processo. Né? Aquilo que ele considera como importante vai ser menos importante, porque o menos marcado vai ser aquilo que visualmente ele vai colocar na cabeça. Então, inverte a coisa. Então, assim, segure o impulso de achar que tudo é importante. Então, palavras, ideias-chave, coisas pequenas, né, que permitam que você consiga extrair uma ideia complexa apenas de um termo, um trecho, uma frase, né, coisas curtas aí. Marcar tudo é furada mesmo, cara. É só perder tempo. Legal? Avalie grupos de estudo, né? O grupo de estudo é uma atividade eminentemente o quê? Ativa. Né? E se ativo, o que vai acontecer com o teu aprendizado? Vai subir lá para um nível, vai potencializar o teu aprendizado. Assim, agora grupo de estudo é algo que é o seguinte, né? Grupo de estudo não é grupo de WhatsApp, tá grande? Grupo de WhatsApp, dependendo da forma que você usa, ele é o quê? Distração.
Legal? Ah, Romulo, significa que naqueles 5 minutos de descanso lá do Pomodoro eu posso dar uma olhada no WhatsApp? Pode não, você deve. Aqueles 5 minutos é para isso, é para você o quê? Sair do estudo. Né? Eu aconselho que você faça o quê? Uma caminhada curta, né? Que você faça um café, dê um mimo para você, etc e tal. Evite as distrações, né? Porque assim, você começar a olhar para o WhatsApp lá, 5 minutos dá? Quando olha, acabou o Pomodoro, acabou a noite, né? Ih, meu estudo foi por rela abaixo, né? Então, assim, procure, naqueles 5 minutos, te dar recompensas, não é isso? E não distrações. Legal? Mas o grupo de estudo é algo interessante. Crie, cara, grupo de estudos, né? Grupo com pequenas pessoas, cujo propósito é o mesmo. Grupos de pessoas que estão no nível de comprometimento igual ao seu. Às vezes tem um cara ali que só quer o quê? Ser arrastado, né, cara? Esse cara que quer ser arrastado, ele vai te empurrar para trás, cara. Ele vai te segurar com uma bola de ferro. Então procure pessoas que tenham essa energia, que tenham o mesmo propósito, etc e tal. E isso faz com que impulsione você. Legal? Né? Explique o conteúdo entendido no grupo. Explique, pô, né? A tua visão sobre a coisa. Por mais que possa parecer incrível, quando você explica no grupo, o que acontece se você explicar errado? O cara já corrige o teu aprendizado, cara. Não, não é assim não, cara. Não, é aqui, o livro aqui. E é mesmo, né? Pô, eu estava estudando errado. Então o grupo ele faz com que se direcione para uma ideia comum. E o cara que nunca tinha ouvido? Aprendeu. Então assim, todos acabam ganhando se tem esse entendimento. Faça resumos e grave em áudio. Incrível hoje em dia, cara, como pessoas auditivas elas estão conseguindo tirar proveito disso. Olha só, por quê? Primeiro, fazer um resumo implica você ler? Fazer resumo implica ler? Sim, você lê e faz o resumo, né, de uma matéria. Legal. Você está fazendo atividade de quê? Passiva de ler e uma ativa de quê? Resumir. E se você gravar? Você está fazendo outra atividade ativa que você está falando, cara. Não é isso? Percebeu que eu estou resumindo no ciclo, gravando é o segundo ciclo de estudo e ouvindo é o terceiro? Então tem pessoas hoje em dia que usam muito isso aí. Ele resume, seleciona aquilo que é importante, depois faz o quê? Grava. Se grava, ele está falando, ele está ensinando, cara. O cara está indo por 95%, cara. Ele está ensinando para ele mesmo. E depois ele faz o quê? Ouve a sua voz. Legal? Mentaliza aquilo ali. Pô, por que esses caras estão passando em concurso? Porque ele está utilizando diversas técnicas combinadas de modos ativos e passivos. Perceberam isso aí? Né? Não está passando a noite inteira apenas lendo. Ou assistindo uma aula. Né? Sentadão no sofá, o cara do online, né? Sentadão, pé para cima, só ouvindo. Né? O que é que vai acontecer? Né? No primeiro momento de sono, ele dorme, é baba ali, né? Tal, e acorda, assustadão, né? Já era, né? Perdeu ali a conexão. Legal? Vamos lá. Realize o máximo possível de quê? Questões. Olha, vê que coisa interessante. Teve um aluno nosso aí ano passado, o cara fez 14 mil questões, cara. Aí, professor, estou chegando perto das 14 mil. Esse cara estava o quê? Empregando de uma forma muito ativa, cara. O cara estava. O que acontece quando eu faço todas? Você começa a fazer o quê? Todas, novamente. Depois, mais uma vez. E depois, mais uma vez. Por que tu corre todo dia, cara? Você já sabe qual é o percurso. Né? Porque vai me dar o quê? Condicionamento, vai me dar um tempo menor. Não é isso? Vai me dar um tempo de reação maior. Eu vou fazer aquilo ali com menos tempo. Logo, aquilo que exige mais tempo vai sobrar para que eu faça as questões mais complexas. Então faça, refaça, mas faça muitas vezes, até cansar mesmo, cara. Né? Repetição exaustiva de questões, cara. Fazer questão de concurso me dá seleção da matéria? Me dá seleção da matéria? Pra caramba, cara. Você vai ver que as questões de concurso elas têm um comportamento. Quando você fizer muitas questões e for para a teoria, no momento que você vai bater no olho naquilo que é importante, você já o quê? É como se ligasse uma luz neon. Pô, isso aqui é importante, porque isso aqui eu já errei numa questão de concurso. Então ele dá direcionamento, ele vai te mostrar o que é importante ao longo do texto. Então mesclar essa atividade ativa e passiva é fundamental. Rômulo, dá para fazer questão de concurso antes de estudar? E a resposta é o quê? Sim. Mas, cara, aí tem cara que fala assim, ó, eu vou esperar estudar para fazer a questão. Faz sentido? Não. Faça a questão antes. O que é que vai acontecer se você fizer um conjunto de questões sem estudar? Você vai errar mais do que você vai acertar, tranquilo? Mas vai te dar o quê? Seleção. Quando você for estudar, intuitivamente, sem ninguém dizer nada para você, você já vai, isso aqui, ó, naquela questão que eu errei, como é fácil. Vai te dar seleção. Coisa que não é possível ser feita se você ler primeiro para depois fazer questão. Não vai te dar seleção, porque tudo é importante até então. Então assim, é importante essa fase das idas e vindas. Né? Realize o máximo possível de questões, e repita. Não é isso?
O lance é o seguinte, o aluno fica fera na aprovação quando ele faz o seguinte, olha essa frase como é legal, como ele pega o jeito. Pô, o cara pegou o jeito de questão, significa o quê? O cara fez uma quantidade tão grande de questão que o linguajar, a forma que é cobrada, os cacoetes, cara, os macetes, os peguinhas, tudo isso aí já não consegue mais, não é isso? Não consegue mais emboscá-lo, porque ele já pegou o jeito para a coisa. E só pega o jeito de questão como? Fazendo muitas, repetindo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, a gente vai fazer agora um intervalozinho, né, para tomar água, fazer um xixi, depois a gente volta para discutir mais coisas relacionadas aí a técnicas de estudo para concurso público. Né? Vamos chegando na parte legal, né? Quanto tempo leva para ser aprovado, né? Vamos lá? Vamos fazer um intervalinho?